Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Adriana e hoje é a nossa aula de História número 17. Para essa aula nós vamos precisar caderno ou folha que vocês já estão acostumados para registrar, lápis de cor e lápis de escrever, borracha e apontador. Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem o material. Arrumaram já o material? Muito bem, estão sentados, acomodados num lugar confortável? Então agora registra a nossa aula. Põe a data de hoje, aula 17, Ocupação e Povoamento do Brasil. Um tempinho para vocês copiarem. Tudo pronto? Então vamos revisar a nossa aula anterior. Na aula passada nós estudamos sobre o povo Chetá, como viviam durante os primeiros contatos com os homens brancos. Reconhecemos a importância dos estudos antropológicos que nos permitiram conhecer a cultura do povo Chetá, já quase extinto. Analisamos diferentes fontes, fotos e filmagens. Conhecemos o mito Chetá sobre a chuva. Observamos seu biotipo, onde viviam e as suas características. Falamos sobre os adornos corporais Chetá, o tembetá, os colares e brincos, e fizemos um brinco de papel. Aprendemos que hoje os Chetá praticamente extintos, o que é uma pena, não é mesmo? Agora, e os Chetás que sobreviveram, que estão aí hoje, como será que eles vivem? Vamos descobrir? Hoje vivem na condição de assalariados, servidores públicos, empregados domésticos e boias frias. E olha que legal que a gente conseguiu. Imagens de onde eles vivem hoje, de como estão vivendo. Observe bem esta casa dessa senhora, que é uma descendente Chetá.
Agora vamos ver essa outra imagem de outra sobrevivente Chetá. Vamos refletir agora? Analisando as últimas imagens do Chetá, o que podemos dizer da forma de viver desse povo na atualidade? Que eles vivem totalmente integrados à cultura dos não indígenas, não é mesmo? Porém, eles mantêm ainda as tradições e as expressões tradicionais do seu povo, como nós vimos na aula passada, aquele conto Chetá sobre o mito da chuva. Lembram? Então, agora, afinal, o que é ser indígena atualmente? Como é que é essa manutenção de cultura entre tantas essas outras culturas convivendo? Será que é difícil? Então eu trouxe para vocês uma entrevista com o professor Ubirajara. O professor Ubirajara Zócoli, ele é antropólogo, professor, historiador. E ele possui um canal do YouTube que é muito bacana para vocês conhecerem, que é Encontros Saberes Tradicionais Indígenas na Escola. Vamos ver essa entrevista? Bom dia. Então, meu nome é Ubirajara, eu sou professor e eu gostaria de falar para vocês hoje sobre as culturas indígenas no Brasil, né? A gente tem 305 etnias no Brasil e se fala no Brasil 170. Além do português, no Brasil se fala 174 línguas. Quer dizer que existe uma diversidade cultural muito grande. Então a gente não pode dizer de modo genérico cultura indígena, e sim culturas indígenas, porque são 305 povos que existem no Brasil. E hoje eu estou aqui e vamos conversar com o representante de uma destas culturas, que é a cultura Funiô, que fica no agreste pernambucano, no nordeste do Brasil. Então, chamamos o Toê Funiô. Ishaya Cacau, a Cofen, Yashateca, o Yakano, Yasatachai, Inanekai, o Ake, e Yaxenenkia, o FDT, o Yacho, Chaito Ishaya Cacá, o Acofen, eu disse um bom dia para todos e que estou aqui com um grande prazer para falar um pouco da nossa cultura para vocês. O que é essa cultura tradicional indígena Funiô? A cultura tradicional nossa é uma cultura milenar. O meu antepassado, né, que é a minha língua materna, chama Iate, né? Os nossos artesanatos, as nossas vivências, né? O nosso ritual, né? Isso é a cultura tradicional. Pois não, Toê. Toê, o jovem indígena da Funiô, como é que ele mantém esse intercâmbio com a cultura não indígena Funiô? Como é que ele faz? Nas escolas com um branco, muitos viajam lá para fora, né, para estudar, né, e sai um pouco, né, perde um pouco. Só que então, como foi... então, o jovem, se eu entendi, o jovem Funiô, ele mantém esse intercâmbio com o não índio. Sim. Sim, tem. Sempre tem. Muitos têm, vai para fora, estuda, né? Mas não esquece a sua religião e a sua cultura tradicional. Fica aqui, ó, dentro da cabeça e aqui, ó. Fica gravado aqui, ó.
Sua Tuê, família. eu gostaria de fazer uma outra questão para você. A última questão, afinal, o que é ser indígena? O que é ser indígena? Ser indígena, primeiramente, é manter os seus costumes, né? A sua vivência, os seus ensinamentos dos seus antepassados, né? Viver em comunidade dentro da sua religião espiritual e manter todos os mandamentos sagrados da Mãe Terra, da floresta, né? Da água, do peixe, e ter aquela vivência da espiritualidade. Tuê, eu gostaria de pedir, para nós encerrarmos, que você cantasse fizesse um canto sagrado aí junto com a tua neta aí, a Saikia. Alcina, É possível? cadê? Gostou, não? Que ele afou, Tuê, que ele afou, que ele afou, que ele afou. Muito obrigado. Bacana esse vídeo, não é mesmo? Vocês também ficaram encantados? Eu fiquei. E eu quero agradecer ao professor Ubirajara pela ajuda que ele deu na nossa aula, né? Acho que elucidou bastante. Agora, vamos desmistificar alguns mitos sobre os povos indígenas. Coisas que talvez a gente não se dê conta que nós estamos imaginando de forma tão genérica. Por exemplo, os povos indígenas são diversos. Sim, cada povo é uma nação indígena diferente, com língua própria, cultura própria. Desde antes do seu contato com os europeus, apresentavam conhecimentos avançados em diferentes áreas. Lembre-se o quanto nós aprendemos sobre a natureza e sobre as ervas com os povos indígenas. E assim como as demais culturas, a cultura indígena está em constante mudança. A interação com demais culturas é comum entre todos os povos, diferente da imposição cultural. Porque nós temos a tendência de trocar experiências. A gente aprende com o outro e o outro também aprende com a gente. Então, o que acontece nessa troca? A gente vai misturando um pouquinho de todas as culturas. Mas isso é diferente da imposição cultural, que é você obrigar a pessoa a deixar o seu modo de viver e viver de uma outra forma. Os indígenas estão integrados na cultura moderna brasileira. Isso até as próprias fotos que nós observamos hoje nos comprova, não é mesmo? Usam carros, usam computadores, escolas, viajam de avião. Já não tem mais tanta diferença. Por exemplo, vocês observaram o Tuê no vídeo? Então, ele só estava vestido com as suas roupas tradicionais porque ele estava gravando um vídeo pra gente, estava fazendo depoimento pra gente. Não é que ele vai andar assim todos os dias na sua aldeia, na sociedade em que ele vive. E assim como os europeus e africanos, os indígenas também formam a base da identidade brasileira. São as nossas culturas de origem. Mas o que aconteceu quando os europeus chegaram no nosso território? Porque até então nós estudamos os Caigangue, os Guarani, o Xetá, e a gente percebeu que tinha um conflito. Mas esse europeu que veio para cá, quem era? O que ele veio fazer aqui? Como e quando ele chegou? Vamos descobrir? Então vamos de novo para o nosso mapa mundi. A professora Adriana adora um mapa, mas é porque a gente precisa aprender a se localizar, não é verdade? Estamos aqui no Brasil e todo esse continente é o continente americano. Aqui está a Europa, bastante longe, não é mesmo? E lá na ponta da Europa nós temos a Península Ibérica. É nessa península, nessa região da Europa, que está concentrado os países da Espanha e Portugal. Então agora vamos ver qual era o mundo que se conhecia nessa época. Esse é um mapa
desse período de 1489. Então vocês podem observar que não tem o continente americano. E lá da Península Ibérica, ele aparece naquele círculo vermelho. Eles tinham que dar a volta para buscar produtos para revender na Europa, porque naquela época se ganhava muito dinheiro com o comércio, que a gente chama nesse período de mercantilismo. Só que, como não tinha tecnologia naquela época, viajar nos mares era uma aventura. E era uma aventura que nem terminava bem. Observem neste mapa as imagens que nós temos, porque junto com as navegações ocorreram os mitos das navegações, porque alguns barcos saíam navegando e não retornavam. Então eles começaram a acreditar que existiam monstros marinhos que engoliam as embarcações, por isso que não voltava o navio para o país de origem. Estranho, não é mesmo? Porque aquilo que é desconhecido dava medo. Então, nesse sentido, Portugal e Espanha foram países muito corajosos, porque eles precisavam, para enriquecer o seu país, encontrar outros caminhos, outras rotas de comércio. E foi assim que eles chegaram no nosso continente. Ao iniciarem grandes viagens marítimas em busca de produtos comerciais, os europeus acabaram conhecendo novas terras, como o continente americano, por exemplo. Mas você sabe de qual período de história nós estamos falando? Lembra que lá na aula 11 nós vimos uma linha do tempo? Quer dizer, a linha do tempo, ela marca acontecimentos para dividir a história para estudar melhor. Lembram disso? Mas não quer dizer que alguns costumes não passem de uma idade para outra. Por exemplo, eu falei para vocês que a idade dos reis, dos castelos, das princesas era a idade medieval, mas nós estamos falando da idade moderna. E ainda tem reis, princesas e castelos. Então, quem eram esses europeus que chegaram aqui com as grandes navegações? Bom, todos estavam a serviço do rei. Eram católicos, fidalgos, ou seja, pessoas nobres, navegadores, padres, comerciantes, condenados e fugitivos. Sim, eles usavam os condenados e os fugitivos para trabalharem nas embarcações. E aventureiros. Então, esses foram os primeiros europeus que aqui chegaram. Observem na imagem como eles eram ou deveriam ser muito diferentes dos povos indígenas que aqui viviam, porque eles usavam barba, chapéu, uma roupa com uma gola toda plissada, né? O crucifixo sempre pendurado ao pescoço. Diferente, não? Imagina o que foi o choque de diferença entre os indígenas e esses europeus, quando um encontrou o outro. Vamos estudar mais um pouquinho? Então eu trouxe para vocês esse outro mapa que nos vai mostrar quais são as rotas de viagem. Claro, esse é um mapa atual, mas as rotas de viagem são as rotas de viagem lá daquele tempo de 1489. Então, em 1492, Cristóvão Colombo chegou aqui na América, naquela região. Em 1500, Pedro Álvares Cabral tomou posse do Brasil para Portugal. Mas o destino dele, sabe onde é que era? Era aqui, nas Índias. Bem distante, não é mesmo? Como eles tinham que navegar. Mas com toda essa terra nova descoberta, para não ter briga entre os portugueses e espanhóis, eles resolveram dividir as novas terras. Através de tratado, esse tratado, que incidiu sobre o nosso território, se chama Tratado de Tordesilhas. Tá vendo essa linha aqui? Esse é o Tratado de Tordesilhas, que separou o Brasil, ou melhor, o que nós conhecemos de Brasil hoje, entre portugueses e espanhóis. Observem que a parte do Brasil português, que está em rosa, ela é bem menor do que é o nosso território hoje, né? Porque aos pouquinhos depois nós vamos estudar que os portugueses foram tomando território para eles. E aí nós chegamos no formato que nós temos do Brasil hoje. Está aqui. Diferente, não é mesmo? Então, o território onde hoje é o estado do Paraná foi também dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Por esse motivo, nós possuímos um período da história conhecido como o Paraná Espanhol. Ele vai cortar naquela linha vermelha o nosso território, só a pontinha do nosso litoral pertencia a Portugal e todo o resto do nosso território era espanhol. Este é um mapa muito famoso dessa época, é o Terra Brasilis, mapa
produzido em 1519 por Lopo Homem Pedro e Jorge Heinel, ilustrado pelo Antônio Holanda. Observem o desenho desse mapa. Esse está contando quais foram os barcos portugueses que chegaram no território onde hoje é o Brasil. E olha como eles descreveram o nosso Brasil. Olha os desenhos dos indígenas, das árvores, dos animais. Esse é um documento muito importante para a reconstrução da nossa história. Vamos analisar esse mapa? Então agora eu quero que você registre no seu caderno essas informações. Depois eu vou voltar com o mapa para vocês responderem e nós vamos corrigir. Então vocês vão anotar o título, a data do mapa, quem são os autores e a descrição, ou melhor, o que esse mapa está contando para a gente. Um tempinho para você copiar no seu caderno. Agora eu vou deixar a imagem para você pegar as respostas.
Conseguiram responder? Então, um minutinho para você conferir as suas respostas. Mas como será que foi esse primeiro contato entre os portugueses e espanhóis com os nossos povos indígenas? As relações entre indígenas e portugueses foram inicialmente pacíficas. Os conflitos iniciaram com a colonização em cerca de 1530, na tentativa de escravização dos indígenas. Ou seja, quando Portugal chegou, ele não teve tanto interesse pelas terras, então inicialmente os povos não tiveram conflitos. Mas depois, quando eles vieram tomar posse, aí sim, os portugueses começaram a tentar escravizar os indígenas. E assim as guerras começaram. Outro problema trazido pelos europeus foram doenças, cujos indígenas não possuem imunidade e desconheciam a cura. Até mesmo uma simples gripe poderia matar um indígena. Agora vocês imaginem uma varicela, uma coqueluche. Eram doenças que nunca tinham aparecido nesse território. Então, os povos indígenas não tinham imunidade corporal, não existia vacina naquela época, eles acabaram morrendo. Achamos um texto com o testemunho de um indígena Pataxó, falando sobre as mudanças sofridas pelos indígenas após a chegada dos portugueses. A professora Déa fez um vídeo para nós ilustrando esse texto. Vamos assistir e saber um pouco como eles se sentiram? Antigamente, nós, Pataxó, vivíamos exclusivamente da caça, da pesca e de frutas da floresta. A caçada e a pescaria eram realizadas com suas próprias armas e armadilhas. O arco e flecha, a borduna, a lança, o mundel, o quizô, o fojo e muitas outras que nosso povo fazia. Nós, Pataxó, não conhecíamos armas dos brancos, como machado, facão, foice, enxada, faca e armas de fogo. Antigamente, tinha muitas farturas. Nosso povo não passava fome e nem sede. Hoje, tem dia que o índio passa muita fome,
pois a fartura que tinha antigamente, hoje acabou tudo. Antigamente, meu povo não vestia roupa de branco, tinha sua própria roupa. Hoje, vestimos as roupas que são fabricadas nas fábricas das cidades. Usamos relógios e sapatos. Hoje, nós estudamos para defender os nossos direitos e encarar o mundo lá fora. Hoje, nós somos a minoria, mas antigamente éramos a maioria e vivíamos felizes nessa terra. Nós, Pataxó, somos fortes e guerreiros, como as outras nações indígenas que vivem por aí em outros estados. Agora vamos registrar um pouco do que estudamos sobre a chegada dos europeus no Brasil? Então prepara o seu caderno, que agora vocês vão copiar alguns slides. Os europeus chegaram ao Brasil. Buscavam caminho para chegar às Índias para comprar produtos e revender na Europa. As navegações eram perigosas e cheias de mistérios. Vou dar um tempinho para vocês copiarem.
Muitos povos indígenas foram extintos ou tiveram seu povo reduzido. Um tempinho para você copiar.
Conseguiram terminar? Que bom! A nossa aula chega ao final aqui. Então, um beijo no coração, fiquem bem e até a semana que vem!